Está chovendo um pouquinho. Diáconos e diaconisas estão auxiliando ali no transporte das crianças. Graças a Deus, chuva veio, pedimos, né? Veio até com mais intensidade que a gente estava esperando. Essa semana demos falta de algumas telhas no nosso telhado. O vento levou as telhas mesmo. Tivemos alguns buracos grandes no nosso telhado lá. Estamos providenciando a manutenção lá. Mas, por outro lado, a chuva boa, graças a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você reservou esse tempo para estar aqui, junto com o povo de Deus, buscando orientação na palavra de Deus. E é o que nós pretendemos fazer nesse momento. Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de Pedro. Vamos continuar a nossa jornada. A primeira epístola de Pedro. Nós estamos lá no capítulo 5, quase finalizando a epístola toda. Daqui uns dias nós encerramos. Se você, por um acaso, ainda não leu um livro inteiro da Bíblia esse ano, daqui uns dias você pode falar, eu li. Junto com o pastor lá na igreja, lemos um livro inteiro. 5 capítulos. Mergulhamos nesse texto. E uma jornada gostosa, espero que esteja sendo bênção para a sua vida. Estudar um livro todo, sequencialmente, a gente se inteirar daquilo que aconteceu no passado, a orientação de Deus para aquelas pessoas e a gente buscar essa orientação de Deus para nós também. Então vamos no capítulo 5, quero ler com vocês a partir do versículo 5 também. Diz assim a palavra de Deus: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Até aqui. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto Pedro nos motivando à vida em Cristo, a nós vivermos com Cristo, vivermos para Cristo, mergulharmos a nossa vida em Jesus. E isso, é lógico, traz novidade, isso traz transformação, isso traz coisa boa. Na semana passada vimos os primeiros 4 versículos e Pedro deu uma orientação muito interessante, um grande desafio para todos os cristãos. Pastoreai o rebanho de Deus. Lembram disso? Está ali no versículo 2 do capítulo 5. Nós focamos nisso e aprendemos que é uma responsabilidade nossa cuidar do rebanho, um cuidando do outro. Um pastoreio mútuo, um cuidado mútuo. Isso é vida em Cristo. Isso é a vida na igreja, a vida em comunhão com o povo de Deus. Um pastoreando o outro. E nós vimos que nós temos a responsabilidade de pastorearmos mutuamente uns aos outros. Não é tarefa só do pastor, não é tarefa só do presbítero, apesar de que essa função recai com um pouco mais de responsabilidade sobre a vida dos pastores, dos presbíteros, da liderança, mas é para todos. Agora, nesses versículos que nós lemos, Pedro vira a perspectiva, ele muda a perspectiva. Primeiro ele fala, vocês vão pastorear o rebanho de Deus. Agora, ele muda o tom, ele fala assim, deixem-se pastorear. Olha que interessante. Primeiro ele fala, pastoreai. Você tem a função de ajudar a cuidar do povo de Deus.
E agora ele fala, gente, vocês precisam também se deixar pastorear. Então ele começa falando pelos jovens, mas estende essa orientação para todos. Teoricamente, os jovens têm mais dificuldade, para se deixar pastorear, para se submeter. Mas a orientação é para todo mundo. Duas orientações importantes. Pastoreai o rebanho de Deus e deixem-se pastorear. E essa é a primeira lição que eu já queria deixar com você logo de cara. Todos devem se deixar pastorear. Isso soa estranho? Parece esquisito? Parece, sabe por quê? Porque o ser humano tem muita dificuldade, mas muita dificuldade de se submeter. Geralmente o ser humano quer mandar. A gente gosta de mandar. O pastor Alex sempre fala, lembro desde a época do seminário, ele falava assim, olha, ninguém quer ser índio, todo mundo quer ser cacique. E é verdade. Nós temos essa tendência, seres humanos, a gente quer mandar. A gente tem dificuldade de se submeter. Eu não sei se é o ego, pode ser que seja o ego humano. A gente tem dificuldade, de se submeter a alguém, alguma liderança, alguma autoridade. Pode ser o ego. Pode ser também o histórico da humanidade que a gente tem. Tanta gente usou o poder de uma forma tão ruim, Gerou escravidão, gerou machismo, gerou preconceito, gerou diferença, gerou desrespeito, gerou morte. Tanta gente usou o poder de maneira errada, que eu acho que hoje a gente tem até um certo trauma de se submeter. Mas a Bíblia nos incentiva a fazer isso de maneira certa, saudável. Incentiva a gente à submissão. Convida a gente à submissão. Então, olha, o mesmo Deus que chama a mim, chama você para pastorear o rebanho, chama a gente para ser pastoreado. O mesmo Deus que convida a gente para cuidar uns dos outros e, quando for preciso, a gente levar uma orientação na autoridade de Jesus, lembra semana passada que a gente falou que nós estamos na autoridade de Jesus? É o mesmo Deus que chama a gente para ser pastoreado, com humildade, com submissão. Então, a primeira lição que eu queria deixar com você é essa: todos devem se deixar pastorear. Pedro ensina que o primeiro passo para isso, meus irmãos, está ali no versículo 6. Dá uma olhadinha comigo. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Você está comigo? Está acompanhando aí junto comigo? Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Primeiro ato, primeiro passo para a gente aprender a ser mais humilde, a ser submisso, é nos submetermos a Deus. Geralmente, quem tem dificuldade de se submeter na sociedade, na igreja, provavelmente é alguém que não se submeteu a Deus ainda. A submissão a Deus nos torna mais humildes. A submissão a Deus nos torna mais respeitosos. A submissão a Deus nos torna mais amorosos, tolerantes, compreensíveis. Você já submeteu a sua vida a Deus? Se em algum momento a gente tem tido dificuldade para se submeter, pode ser que esteja faltando aí submissão, humildade diante de Deus, a nossa vida entregue a Deus em submissão. E a gente precisa lutar contra isso, porque senão a gente quer mandar, a gente quer se sobrepor, a gente quer se estabelecer. Lá em casa acontece uma coisa muito interessante, vê se acontece lá na sua também. As meninas têm mania de chegar assim e falar: papai, vou de all-star, vou de sandália. Aí a gente olha assim a roupa, vai de all-star, vai combinar mais o all-star. Ah, beleza, vou de sandália. Aí a gente fica lá assim, gente, por que perguntou? Não é? A gente fica lá,
Por que perguntou? Já veio sabendo o que parece que queria ouvir para escolher o contrário, né? A gente fica querendo que a pessoa escolha o que a gente escolheu também, né? A gente quer que ela submeta à nossa vontade. É esquisito, não é? Aconteceu na sua casa? Sua esposa já fez isso com você? Pediu sua opinião e foi na contramão? É por aí. Mas é porque a gente quer que o outro se submeta à nossa vontade. A gente fica lá perguntando por quê, né? Mas, meus irmãos, onde está a humildade que deveria existir nos casamentos? Onde está a humildade que deveria ser uma base fundamental nos relacionamentos entre pais e filhos? Onde está a humildade no discurso político hoje? Aonde nós estamos colocando a humildade? Onde está a humildade dentro da casa do povo de Deus, no meio do povo de Deus? Aonde é que está a humildade lá no bairro, na rua onde a gente mora? A Bíblia, o Evangelho, Jesus nos convida a uma vida humilde, simples, submissa, mais calma, tranquila. Jesus cansou de falar: quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser grande no meu reino, esse vai ser o primeiro a servir. Ninguém entra no reino de Deus se não for como uma criança. Jesus ensinando a gente a ser humilde, a se portar de maneira humilde. E quão melhores seriam os casamentos se nós fôssemos mais humildes. Quão melhor seriam os relacionamentos entre patrão e funcionário se nós tivéssemos mais humildade. Quão melhor seriam os relacionamentos na escola, professor-aluno, se nós tratássemos uns aos outros com humildade. Nós somos servos, discípulos de Jesus, meus irmãos. Temos que colocar para fora toda arrogância, toda petulância e nos submetermos. Você é uma pessoa que se deixa pastorear? Você é uma pessoa que se submete a Deus e se submete à autoridade do Espírito Santo aqui na igreja? Se alguém chegar para você exortando você com carinho, com amor, do jeito certo, claro, você vai receber isso com alegria. Puxa, tem alguém se preocupando comigo. Ou você vai com os dois pés no peito falando: não, que é isso, não tem nada a ver não. Você não manda em mim, não tem nada a ver com a minha vida. Humildade, meus irmãos, somos chamados à humildade, à submissão. Você é humilde? Primeiro convite que eu queria fazer para você, e para mim, claro, que a palavra de Deus está nos fazendo, é nos tornarmos mais humildes, mais submissos, maleáveis, respeitosos, tolerantes. O princípio disso é a humildade. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E aí vocês vão se deixar pastorear, vocês vão se submeter. É uma orientação, a princípio, aos jovens, mas a todos nós. Todos devem se deixar pastorear. Segunda lição que eu queria compartilhar com vocês, nesse trecho que nós lemos. Está ali no versículo 7. Esse talvez seja o versículo mais conhecido da Epístola de Pedro. Ou um dos, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, esse versículo é maravilhoso. Maravilhoso. E eu já tinha lido ele 250 milhões de vezes. E você acredita que foi uma novidade para mim reler esse versículo? Me chamou a atenção. Eu descobri algo novo. A palavra de Deus é maravilhosa, não é? Quero compartilhar com você o que eu aprendi relendo esse texto. O que me chamou a atenção? Pedro está dizendo para nós lançarmos diante de Deus a nossa ansiedade. E deixa eu perguntar para você, você fez isso essa semana?
eu acredito que como eu, talvez você não tenha feito isso. Eu não fiz. E isso me chocou. Falei, gente, eu orei tantas vezes, eu coloquei tanta coisa diante de Deus, tanto problema, tanta dificuldade, tanta luta minha e dos outros, e eu não coloquei diante de Deus a minha ansiedade. E eu descobri que é uma tendência nossa, meus irmãos, a gente chegar diante de Deus e descarregar um caminhão de problema. E às vezes a gente não coloca a nossa ansiedade diante de Deus. E isso é um perigo, sabe por quê? Porque se a gente coloca diante de Deus só os problemas, pode ser que a gente esteja mais interessado nas bênçãos de Deus e não no Deus da bênção. E esse é um grande problema. A gente querer os milagres de Deus, mas a gente não querer o Deus dos milagres. Quando a gente coloca a nossa ansiedade, nós estamos dizendo assim, Senhor, é bastante luta, é bastante problema que eu estou enfrentando, o Senhor sabe o que é. Mas eu estou colocando diante do Senhor a minha ansiedade, aquilo que está tirando o meu sossego, aquilo que talvez esteja trazendo alguma dúvida na minha cabeça, alguma incerteza, alguma insegurança. E eu estou colocando isso diante do Senhor, porque eu não dou conta de me livrar disso sozinho. Meus irmãos, quando a gente coloca a nossa ansiedade diante de Deus, significa que nós estamos colocando a nossa limitação diante de Deus. E isso vai além de colocar só os problemas. Vai além de colocar só as dificuldades. A ansiedade, meus irmãos, ela nos faz beirar a dúvida, nos faz beirar o medo, a falta de esperança. E nós precisamos colocar a nossa ansiedade diante de Deus, não só os problemas. Porque só colocar os problemas diante de Deus e continuar sendo corroído pela ansiedade, sem entregar isso diante de Deus, a gente ainda leva um fardo muito pesado. Um fardo muito pesado. Se entregarmos a nossa ansiedade diante de Deus, estamos declarando a nossa impotência, a nossa falta de recurso, e ao mesmo tempo declarando que Deus tem poder, que Deus é abundante em recurso. Nós não somos. Por isso eu perguntei, você entregou a sua ansiedade a Deus? Pois eu fiquei chocado. Quanto tempo fazia que eu não parava e pensava nisso? Entregue não só os seus problemas, entregue a sua ansiedade. Entregue a sua limitação. Entregue aquilo que está te perturbando, aquilo que está tirando o teu sono. Porque fazendo isso, você está dizendo para Deus, Senhor, eu sou limitado, meu recurso é limitado. O teu não é. O Senhor não é. E eu achei esse convite maravilhoso. E eu compartilho com você. Lance sobre Deus, não só os teus problemas, mas a tua ansiedade. Tire a perturbação. Tire a culpa. Tire aquilo que te incomoda, aquilo que te faz perder o sono. Coloque isso diante de Deus. Não carregue mais isso. Não carregue mais esse fardo. Vou fazer uma pergunta bem boba. Você sente ansiedade? É uma pergunta retórica, viu? Não precisa levantar a mão não, porque eu sei que todo mundo vai levantar se eu pedir. Nós temos essa tendência, meus irmãos, de sermos ansiosos. Porque às vezes a gente quer controlar tudo. A gente quer resolver tudo no peito. Saber que o nosso Deus cuida de nós, meus irmãos. Saber que o nosso Deus recebe a carga que a gente não consegue carregar. Saber que Deus lida com os nossos maiores temores. É maravilhoso. Por que não faríamos isso? Por que continuaríamos carregando esse fardo? Lance sobre ele a tua ansiedade. Lance sobre ele os teus medos.
não só os teus problemas. Ao colocar diante de Deus a nossa ansiedade, meus irmãos, estamos nos colocando diante de Deus. E eu acredito que isso vai além do que só colocar os problemas. Vai além. Você tem colocado a sua ansiedade diante de Deus ou só os seus problemas? Essa é a segunda coisa que eu queria compartilhar. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade. E a última coisa, meus irmãos, está no versículo 8 e 9. Quando Pedro nos diz assim, que na vida em Cristo nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Espalhada pelo mundo. Então nós temos algumas orientações aqui. Vamos começar do começo. Sede sóbrios e vigilantes. É uma palavra, ou duas palavras, interessantes. Pedro está dizendo aqui que, por um lado, meus irmãos, nós precisamos, e isso aqui é regra, isso aqui não é uma opção, nós temos que nos manter sóbrios e vigilantes. O que Pedro está querendo dizer com sóbrio e vigilante? Ele está querendo dizer assim, olha, mantenham-se acordados, ligados, alertas, mantenham-se prontos para a batalha, para a luta, para o enfrentamento, para resistir ao inimigo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, acordem. E qual que é o contrário disso, que é o perigo? É a gente ser letárgico. A gente viver uma fé, uma espiritualidade lerda, meia boca. Qual que é o perigo? O perigo, meus irmãos, é que o diabo, ele anda em derredor, como um leão que ruge, pronto para... É bruto isso. Pedro está dizendo em outras palavras, olha, meus irmãos, o diabo está ligadão no 220. Se a gente esmorecer, se a gente cultivar uma vida com Deus morna, o diabo vai devorar. Nós vamos sucumbir. Sede sóbrios e vigilantes, acordem, mantenham-se alertas, mantenham-se em intimidade com Deus, vida profunda com Ele, porque se for mais ou menos, a gente leva o bote, a gente vai ser devorado, porque o diabo não está brincando, ele vem, e como disse Jesus muito bem lá em João capítulo 10, ele vem para matar, para roubar e destruir. Ele quer tragédia para a nossa vida, meus irmãos. Ele quer o pior para mim, para você, para a sua família, para a minha família. Nós não podemos cultivar uma vida letárgica, uma espiritualidade meia boca, porque nós vamos sucumbir, nós não vamos resistir. Nós não vamos resistir. A letargia espiritual é perigosíssima. Jesus chega a dizer lá em Apocalipse que ele prefere que sejam frios do que sejam mornos. Não é nem quente nem frio, é morno. Essa situação, mais ou menos, vai, não vai, em cima do muro, aquela lenga-lenga, para Jesus não serve. Ou a gente mergulha na vida em Cristo, desfruta de tudo que Jesus tem para nós, tanto no presente como no futuro, e enfrenta as lutas de cabeça erguida, ou então é melhor a gente procurar um outro barco. E Pedro está dizendo isso. Vamos acordar, meus irmãos. Sede sóbrios, vigilantes, não deem bobeira.
Não deem bobeira, porque o diabo vem e vem com tudo. Ele está ligadão. Se a gente não tiver também, a gente perece. A gente não dá conta. Por isso eu queria fazer uma pergunta para você. Como está a tua espiritualidade? Como é que está a tua vida com Deus? Acredito que eu já fiz essa pergunta umas 10 vezes esse ano. E eu faço de novo. Como é que está a tua vida com Deus? Mais ou menos? Como é que você classifica a tua vida com Deus? Está letárgica? Está devagar? Se o inimigo vier em uma investida contra você, hoje, você dá conta? Se ele vier tentando passar uma rasteira em você, você vai ficar de pé? Por isso, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. A vida em Cristo, meus irmãos, não elimina os perigos espirituais. Aliás, nós sabemos que a vida em Cristo traz muita luta espiritual, luta interna, luta externa. E essas que o diabo às vezes traz, né? O diabo tenta, o diabo quer ver a nossa ruína, o diabo quer ver a gente longe de Deus, o diabo quer estragar a nossa reputação, quer. Eu sei de história, meus irmãos, de uma pessoa que foi chamada para fazer um exorcismo, uma pessoa endemoniada, e um líder da igreja foi chamado para orar e ajudar na libertação da vida dessa pessoa. Quando chegou lá, o endemoniado levantou e falou: te conheço, você é o fulano de tal, você é casada com a fulana de tal, eu sei, eu te conheço. Nunca tinha visto a pessoa na vida. Eu sei o que você faz lá no seu trabalho. Você acredita que o diabo começou a difamar ele? Começou a trazer à tona os podres da vida daquela pessoa? Ao invés dela auxiliar para humilhar o diabo humilhou a pessoa. Porque trouxe à tona coisas ruins da vida da pessoa. Uma espiritualidade meia boca, que ao invés de derrotar o diabo, foi derrotado por ele. Pois é. Às vezes a gente não sabe, mas o diabo sabe muita coisa de nós. Imagina você se deparar com uma situação dessa e de repente o diabo começar a falar da tua vida. O que ele vai falar? Será que ele vai ter alguma coisa para nos caluniar, para tentar nos amedrontar? Pois é, meus irmãos, nós somos chamados a enfrentar o diabo, derrotar o diabo, resistir firme às investidas dele e não sermos derrotados por ele. E o convite é a sobriedade, é a vigilância, a gente está alerta, acordado, a gente está pisando em rocha firme, dando passos firmes em Jesus. Isso é a vida em Cristo. É a vida em Cristo. Convido você para fazer uma autoavaliação, assim como eu fiz. Como é que está a tua espiritualidade? Como é que está a tua vida com Jesus? Vamos orar, meus irmãos, para encerrar esse tempo de meditação na palavra de Deus? Feche os teus olhos. Quero orar com você. E já vai pensando aí sobre o que nós conversamos, sobre a humildade, se deixar pastorear, sobre a ansiedade e sobre os perigos que nós corremos se não estivermos vivendo uma vida intensa com Deus. Como é que tem sido aí a tua vida no dia a dia? Você tem dificuldade para se submeter? Dificuldade para ser uma pessoa humilde? O convite é para a gente cultivar a humildade em todas as instâncias da vida. Em casa,
no trabalho. Peça para Deus tornar você uma pessoa mais humilde. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Uma promessa maravilhosa. Você é uma pessoa ansiosa? Tem colocado a sua ansiedade diante de Deus ou não? Só os problemas? Quero convidar você a colocar toda a sua ansiedade diante de Deus agora. Você sair daqui mais leve, sair daqui mais tranquilo. Você sabia disso, que Deus cuida de você e você pode lançar sobre Ele a tua ansiedade? Isso é maravilhoso, faça isso. Mas também quero que você pense sobre a tua espiritualidade, a tua vida com Deus. Essa realidade espiritual do diabo tentando arruinar a nossa vida. Precisamos resistir a isso. E nós não vamos resistir com uma vida fria, com uma fé superficial. Precisamos de intensidade na nossa vida com Deus. Senhor, nós reconhecemos, Pai, quanta dificuldade temos em sermos humildes, em nos submetermos, Pai. Às vezes a autoridade do Senhor, às vezes alguma autoridade humana, alguma orientação do nosso cônjuge, às vezes a uma palavra dos nossos filhos. Nós queremos ser os donos da verdade, Pai, e nós pedimos perdão por isso. Nós não somos os donos da verdade. Ensina-nos, Pai, a humildade, a submissão. Ensina-nos, Senhor Deus, a nos portarmos diante de Ti e dos outros dessa maneira, Pai. Humildes, submissos, respeitosos. Queremos pôr em prática, Pai, essa tarefa, que não é fácil, reconhecemos, mas sabemos que o Senhor nos ensina, o Senhor nos chama à humildade. Pastoreia as nossas vidas, Pai, e nós queremos nos deixar pastorear aqui nessa igreja, aonde nós estivermos, Senhor Deus. Mas também colocamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, Pai. Tudo aquilo que nos tem preocupado, tudo aquilo que tem nos tirado o sono, tudo aquilo que tem nos incomodado, tudo aquilo, Senhor Deus, que faz mal para nós, que traz medo, dúvida, falta de esperança, nós colocamos diante do Teu altar, Pai, crendo que o Senhor cuida de nós, crendo que o Senhor tem recursos que nós não temos, crendo que o Senhor pode o que nós não podemos, Pai. Por isso nós entregamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, no nome de Jesus, Pai. Mas queremos também vencer as investidas do inimigo, Pai. Temos consciência de que o inimigo não está brincando. Ele não está brincando de ser mal, não está brincando de trazer tragédia para a nossa vida, Pai. Por isso nós não queremos brincar de sermos Teus filhos. Queremos levar isso muito a sério, Pai. Queremos ter uma vida comprometida contigo, com o Teu reino, com a Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, Senhor Deus, coloca os nossos pés em terra firme, Pai. Se tem alguém vacilando na fé, com alguma incerteza, com alguma dificuldade, Pai, traz essa certeza. Traz, Senhor Deus, essa força, esse novo ânimo para resistir às investidas do inimigo, Pai. Nós queremos vencer porque sabemos que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso nos ajuda, Pai, a resistir às setas inflamadas do inimigo, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus. Precisamos do Senhor para vencer essa luta, essa peleja, Pai. No nome de Jesus. Amém.